Homem é preso em Jundiaí suspeito de abusar sexualmente de crianças da creche comunitária que ele era presidente. Jovem tem traumatismo craniano após ser agredida por um homem em São Roque. O uso de cadeirinhas em carros particulares é obrigatório, mas e no transporte público? Discussão para esta noite. Não adianta nada ter segurança em um lugar e no outro não ter. A paz da região participam de um encontro de integração em Sorocaba. Olá, boa noite. Um homem foi preso suspeito de abusar de crianças de uma creche comunitária na Vila Hortolândia, em Jundiaí. O suspeito seria o fundador da unidade. Ele teve a prisão temporária decretada. A Delegacia da Mulher prendeu Jerônimo Aparecido de Oliveira após denúncia feita pela família de uma garota de 3 anos. O relato da criança levou a uma segunda vítima. Depois, agora essa semana, no início da semana, uma criança, hoje com 9 anos de idade, nos procurou com sua responsável legal, dizendo que havia sido abusada há 5 anos atrás. Ela também nos indicou uma outra criança que também teria sofrido o mesmo tipo de abuso. E no caso dela, além dos atos libidinosos, houve conjunção carnal. Uma suspeita contra Jerônimo foi registrada em 2012, mas tinha sido arquivada por falta de provas. Segundo depoimentos, os abusos foram cometidos quando elas iam dormir, momento em que o homem acariciava partes íntimas das meninas. A polícia investiga também se os abusos foram cometidos em uma chácara da família do suspeito em Campo Limpo Paulista. Lá ele levaria as crianças, de acordo com a DDM, porque tinha a confiança dos pais. Um parente do homem de 58 anos não quis gravar entrevista, mas disse que acredita na inocência dele e que as denúncias seriam retaliações de ex-funcionários da creche. Para a delegada, as provas são convincentes. São os nossos relatos, são crianças de pouca idade que contaram exatamente a história que sofreram, né, que são parecidas entre si, o relato. E eu acredito que elas estejam realmente falando a verdade ante a coincidência dos fatos relatados. Nesta quinta, a creche teve aulas normais, mas um recado na porta informava que a secretaria estaria fechada para preservar a integridade das crianças. Em uma rede social, a diretoria do centro comunitário classifica as denúncias como infundadas e informa: temos convicção e segurança sobre a conduta e serviço prestado por ele durante os 32 anos de entidade. Então, temos certeza que em breve tudo será solucionado. Funcionários vão prestar depoimento nos próximos dias. O suspeito é conhecido no bairro e muita gente foi pega de surpresa com a prisão. Assustou. Bicho, tá tudo revoltado. Aqui ninguém esperava isso dele, né? O suspeito foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. E agora eu queria chamar a atenção de você, telespectador do Norte Cidade, para o recado que a escola colocou, que a creche colocou em frente ao portão. A secretária estará fechada temporariamente para a integridade das crianças. Aí a gente faz algumas observações. Eu não sou professora de português, mas que vale a pena assim, porque se trata de uma escola, né? Na verdade, eles queriam dizer secretaria e não secretária, como está escrito. Além disso, temporariamente, a gente acredita que deve ser um erro de digitação. Agora, repare na ortografia da palavra integridade. Ela foi escrita com E no lugar da vogal I. Falando em erros de português, que é um assunto sério, sim, ainda mais vindo de uma escola. Tanto que a própria Prefeitura de Jundiaí multou a editora responsável pelos livros escolares que foram distribuídos com erros. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município e assinada pelo diretor técnico financeiro José Maria Bueno. A multa é de mais de R$23 mil. Em abril deste ano, vários erros ortográficos foram encontrados nos livros dos alunos do 2º ano do ensino fundamental. Além disso, no mapa geográfico, os estados do Acre, Espírito Santo e Minas Gerais apareciam com a grafia errada. O Distrito Federal e alguns estados do Nordeste que não estavam no mapa foram corrigidos. A editora se pronunciou na época, dizendo que apenas a cidade de Jundiaí recebeu o material com erro.
Agora a gente mostra uma imagem impressionante que aconteceu em São Roque no último sábado. Uma jovem, ao falar com um jovem, é agredida por ele. Olha isso. Fernanda Regina, de 19 anos, é atingida com uma cotovelada no rosto e cai desmaiada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi socorrida com um traumatismo craniano. A vítima está internada no Hospital Regional de Sorocaba. E, de acordo com a polícia, Anderson Oliveira está preso na cadeia provisória de São Roque e vai responder por tentativa de homicídio. Os dois eram amigos e saíam de uma casa noturna quando tudo aconteceu. O motivo da briga é investigado. Um homem foi detido com dinamite e aproximadamente 1 quilo de maconha em Votorantim. Ele foi abordado quando saía de uma casa na Vila Pardini. Segundo a polícia, o explosivo normalmente é usado em ataques a caixas eletrônicos. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E falando em ataque a caixas eletrônicos, os bandidos tentaram explodir um no bairro Cidade Nova, em Itu. O caixa fica dentro de um supermercado. Segundo a polícia, a dinamite falhou e os assaltantes fugiram sem levar nada. Não se sabe quantas pessoas participaram da ação, mas a polícia deve investigar o caso. O GAT foi acionado para detonar o explosivo. Um idoso de 65 anos morreu depois de ser atropelado na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. O motorista fugiu sem prestar socorro. A perícia esteve no local. Uma lei que causa dúvidas. O uso de cadeirinhas em carros particulares é obrigatório. Mas por que o transporte público não tem a mesma obrigatoriedade? A situação não é a mesma? A segurança aos pequenos? Veja a reportagem de Renata Diniz e Eduardo Bartels. O acessório de segurança é obrigatório nos carros de passeio. Cadeirinha ou assento elevatório devem ser usados para o transporte de crianças de até 7 anos e meio. Quem descumpre a regra comete infração gravíssima e leva multa de R$ 191. Isso sem contar o risco para a criança. Só que a regra da cadeirinha tem várias exceções, prevista na resolução de número 277 do Conselho Nacional do Trânsito. Os táxis, por exemplo, estão liberados do uso do dispositivo. Um táxi que também transporta pessoas com criança deveria ter uma cadeira no porta-malas, né? Se a mãe, ela vem com a cadeira já dela mesma, ou qualquer tipo de proteção que ajude nesse sentido, não, será bem recebido e a gente coloca, recebe, mas o próprio táxi para usar essas cadeirinhas não tem espaço. Vai ficar cheio o porta-mala. E se colocar nos bancos, não vai sobrar espaço para as pessoas sentarem. O jeito é usar o cinto de segurança e viajar com o bebê no colo. Pode parecer estranho, mas o transporte escolar também não precisa da cadeirinha. O mesmo vale para ônibus. Não importa o tamanho da criança, ela vai usar o assento normal. Fernanda Correia pega ônibus com um filho de 7 meses e gostaria que a regra fosse diferente. Pelo menos, alguma coisa que colocasse, porque é perigoso, coloca em risco a vida da criança. As mães concordam que é um desafio andar no transporte coletivo com crianças. Às vezes freia, a gente está com criança, a criança é difícil de segurar. Para aumentar a dificuldade, o ônibus que circula dentro da cidade sequer precisa ter cinto de segurança. Os veículos que fazem viagens intermunicipais precisam ter cintos, mas também estão liberados do uso da cadeirinha. A instalação do cinto de segurança não é obrigatória para ônibus em que é permitida a viagem de passageiros em pé. Já sobre as cadeirinhas, entramos em contato com o Ministério dos Transportes, que por e-mail respondeu que essas exceções se baseiam em estudos técnicos. É que não seria nem prático e nem econômico colocar os equipamentos em vans e ônibus. Não adianta nada ter segurança em um lugar e no outro não ter. Para andar de carro, por exemplo, precisa ter da cadeirinha. E por que no ônibus não precisa? Ia ocupar bastante espaço, né? Se fosse para todas as crianças, mas eu acho que seria bom, sim. Prático e econômico. Que o uso da cadeirinha garante segurança aos pequenos, ninguém questiona. Mas a desculpa do poder público é absurda. Prático e econômico. Como assim? Ocupa mais espaço, só o cinto já basta. Então, para o transporte público, a lei muda de figura? E as famílias que têm 2 ou 3 crianças pequenas? Elas precisam se adequar e comprar um carro maior. Caso contrário, ninguém questiona se a família tem potencial financeiro ou não para se adequar. E só o uso do cinto de segurança garanto que vai gerar multa.
Eu faço questão de reforçar a indignação pela diferença de tratamento e exigências. Os coletivos, táxis, deveriam ter as cadeirinhas, sim. Mas na prática, vimos outra realidade. E é este tipo de situação que nos causa a sensação de injustiça e, consequentemente, a nossa política e justiça sem a credibilidade que mereceriam. O combate ao crime conta de forma oficial com o apoio das guardas municipais no Brasil. Foi publicada recentemente a lei que dá autoridade aos GMs para proteger a população. Em Sorocaba e Jundiaí, as corporações já estão preparadas para isso. Com a nova lei, os guardas agora podem portar armas de fogo, medida que era permitida apenas para cidades com mais de 50 mil habitantes. Uniformes serão padronizados e a função principal deixa de ser apenas a segurança patrimonial. A GM tem autorização para fazer ações preventivas. Antes, a Guarda Municipal podia fazer o patrulhamento perto de prédios públicos, praças, por exemplo. Com a nova lei, as viaturas podem ir para qualquer rua, em qualquer bairro. GMs já podiam deter criminosos em flagrante, como é direito de qualquer cidadão. Agora tem obrigação de zelar pelo cumprimento da lei. Algumas corporações têm estrutura de grande porte. Em Sorocaba, a GCM tem 400 guardas. O patrulhamento é feito com viaturas, bicicletas e a pé. As imagens de 53 câmeras instaladas em vários pontos da cidade são analisadas 24 horas por dia no centro de monitoramento. Em Jundiaí, por exemplo, são 360 guardas. O centro de vídeo monitoramento conta com mais de 200 câmeras. Está equipada com armas não letais, como a de eletrochoque. A região da Serra do Japi também conta com ronda rural para a prevenção de crimes ambientais. Para o comandante da guarda em Sorocaba, a alteração significa um avanço. Ele acredita que a mudança não cria conflitos com a Polícia Militar. A Polícia Militar continua com o policiamento ostensivo como especialização, que é a parte fiscalizatória de Polícia Estado. E a Polícia Municipal, a Guarda Civil, ela ficou com o preventivo, ou seja, ela vai agir antes do crime ocorrer. A mesma opinião é compartilhada pelo comandante da GM de Jundiaí. Essa lei, ela estabelece quais são as competências, que hoje estão divididas entre competência geral e competências específicas. Só no campo das competências específicas, são 18 situações que a lei prevê que a guarda pode e deve atuar. Ele explica que a lei trabalha o apoio da guarda integrado a outras forças para a prevenção e combate à violência. Até porque o resultado, e isso a gente tem comprovado, na área de segurança, ele é sempre benéfico quando as forças de segurança se unem, ainda que tenham competências diferenciadas. Para a população, a mudança é vista como um reforço na segurança. Um reforço a mais para a polícia. Eu acho legal, porque quanto mais pessoas puder dar segurança para o povo, para a cidade, desde que eles sejam capacitados para isso.